Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência. E depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala dessa projeção, né? O que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas falavam mais rápido, mais nervosamente. E que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem, né? Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. Agora, o que leva uma pessoa, ou várias pessoas, a criarem uma trend. De um movimento que outras pessoas ficam seguindo. Exato. Porque essa trend, ela foi feita não por uma pessoa, mas ela foi feita por uma inteligência artificial. Veja, o Wesley, ele criou uma trend, o reservatório dopamina. Agora, do mesmo jeito que ele tem essa trend, ele também tem os críticos dele. A gente sempre vai ter crítica. Veja que a única coisa que não recebeu crítica foi uma forma de inteligência artificial. Então, a minha certeza, na verdade, é que você sendo um ser humano, você sempre será passível de críticas. E você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas, elas serem agressões. Lembra, crítica é uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece. Por exemplo, eu falo assim, Leva, deixa eu cuidar de você, a gente vai fazer um esquema legal, eu vou fazer isso brincando, eu vou te dar um chá de tapa se você não colocar o seu físico, né, se você não colocar o seu shape. Isso é uma crítica. Eu tô disposto a te ajudar, porque eu sei que isso vai ser importante para você, né? Ou então, olha só, eu conheço um microfone que tem um som tão bom que você vai gostar de ouvir, né? É diferente de você falar seu microfone é uma porcaria. Né? A gente é exposto a pessoas que não nos criticam, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência, né? A pessoa saber expressar-se, né? Para mim é um vislumbre na inteligência, é o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente. E portanto, quando a gente tá nessas condições, né, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas, são direcionamentos árduos, né, ou direcionamentos ríspidos daquilo que são as expectativas que elas têm de você. E que não acontece, por exemplo, com um aplicativo. Então, não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho. Qual é essa necessidade das pessoas criticarem, Wesley? De onde vem isso, cara? Vamos começar por aí. É uma coisa nova? Ou o ser humano é assim, a rede social só expôs isso? Eu acho que a rede social amplificou, cara. Porque dá... Isso tudo é opinião minha, tá? Eu acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato. Então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá com fake ou com uma foto de um anime ali ou alguma coisa assim. Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada. Basicamente, são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro, muitas pessoas na internet são adolescentes e o adolescente por si só, por razões que a gente já falou aqui outras vezes, tem um córtex pré-frontal mais imaturo, ter um sistema de recompensa muito mais responsivo aos pares. O adolescente, ele é muito mais fácil de persuadi-lo e eles andam muito em bando. Pode ver que adolescente se aglutina muito em bando. Até depois, quando chega a idade adulta, você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos. Na realidade, é natural que você não consiga mais viver tanto em bando. Então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas numa sala, desenhou 3 listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência, esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das 3 e as 3 eram diferentes tamanhos. Ele colocou 9 figurantes, 9 atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, né? Então esse e esse são do mesmo tamanho. E aí você pede para 9 atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando. Mesmo pra não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo. Só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba, então você entra numa concordância. Que isso? Por conta... medo pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo. E na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo, levam você a criticar aquela pessoa também, porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o Cariani, cara, ele falou uma coisa muito foda uma vez num Ironcast. Ele falou assim, o cara que me critica, eu simplesmente raciocino
raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. Interessante de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica, ele não entendeu o que eu tô querendo fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar pros acadêmicos, que eu não quero falar pros neurocientistas, que eu não quero falar pros psicólogos, que eu quero falar pro Jorginho, que eu quero falar pro Carlinhos, que eu quero falar pro João, que eu quero falar pra Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu tô fazendo. Ela não sabe o que eu falo, ela não me deu uma chance de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia, uma crítica que não tem peso. Agora, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando, pô, cara, siga o seu trabalho, eu entendi que a sua jogada é fazer essa, que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo, usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina, pornografia, maconha, uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam, e eu vou lá e falo pra pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. Fala, cara, jejum de dopamina. O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício, tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz, porque estimula essa dopamina. Não existe isso, cara. O que eu sempre uso esse termo pra chamar clickbait, então vai sair um corte aqui do Inteligência falando jejum de dopamina, não sei o que, e eu uso pra falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS, uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos, onde ela explica que quando você usa muita anfetamina, drogas ilícitas, e ela tem alguns outros estudos que não é esse, com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto por um comportamento aditivo, tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância, e você reduz a sua atividade do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu tô falando pra ele, cara, não usa droga, velho, que vai arrebentar tua cabeça, porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável pra você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature. O título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera pra ouvir alguma coisa, pra pelo menos ter uma noção. Deixa eu aproveitar que você tá falando disso. Porque assim, você tava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? Por exemplo, ninguém coloca dopamina sintética na sua cabeça. O cara que corre, ele tem que correr. Mas o jogo é um transtorno mesmo. É transtorno mesmo? De jogo de azar. Ah, o cara é tá. viciado. É um comportamento. Eu quero te perguntar isso pelo seguinte. A gente vê sobre a questão do ambiente e você estava falando da questão do comportamento das pessoas induzidas pelos atores que vão falando que eles... influenciam, né? Exato. E aí, eu lembrei de um livro que você mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que ele cita? Ele cita que um estudo, as pessoas elas eram confinadas numa sala, né? Uma das coisas que ele cita no livro, né? E que nessa sala, as pessoas elas ficavam vendo vídeos com as palavras velho, idoso, dificuldade, a cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala. Nossa! E sempre que essas pessoas saíam da sala, elas andavam mais devagar. Que doideira. Elas falavam com mais calma e elas pensavam mais antes de responder. E aí ele falou, bom, isso é interessante. Vamos ver que lado, se isso funciona dos dois lados. Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência. E depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala dessa projeção, né? O que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas falavam mais rápido, mais nervosamente, e que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem, né? Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. Então, que essa questão do comportamento, ela também é definida pelo ambiente no sentido não objetivo entre, está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente
ambiente produz. E por que eu falo isso pra você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter, onde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de agressividade. Exatamente. E que é muito curioso de ver, porque quando vem uma onda de agressividade, depois de um tempo, começa a aparecer algumas pessoas falando, não, mas não é assim. Não, não é assim. E parece que existe um contrafluxo, né? Primeiro lugar, o que você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações, elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento? Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhazinha dela no Twitter naquele dia, né? Você acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Que ela sabe, né, que vai tomar O porrada. primeiro que responde, ele tá agindo contra isso, né? Isso é saúde ou é falta de saúde mental? A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. A que estuda comportamento mesmo, assim, ó, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. O comportamento, ele, uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser, o que vai determinar se ele continua acontecendo ou não, vai ser a consequência que ele gerou. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado, ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. E aí o que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento? O histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, um macaco vai fazer o mesmo no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca, dando uma olhada, e um dia você viu que choveu hate numa galera, cara, dependendo do seu histórico de vida e de quantas vezes você acessou esse hateamento, ou você viu, ou sofreu, ou emitiu, qualquer tipo de interação que você teve com hate, e toda a sua outra história, as pessoas que falaram pra você que é legal fazer hate ou que não é legal, e isso vai acumulando no seu cérebro, esse afunilamento em gramas semânticos de memórias experienciais, eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falam, cara, nada a ver, velho, você falou cagada, e você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falarem, é legal, e curtir o seu hate, a chance é que você volte a fazer. E aquilo foi reforçado. A pessoa que sobreviveu ao hate, ou melhor, a chuva de hate, foi lá e falou contra a manada, é uma pessoa que já tem histórico de contingências anteriores que levaram ela a resistir e a achar legal ir contra a manada, mesmo sendo uma coisa que não é tão comum, porque essa pessoa uma vez na escola participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu, ou porque ela viu alguém fazer isso, ou porque o pai dela falou, ou porque ela viu alguém num podcast. A galera tem que entender isso. O nosso comportamento hoje, ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu. É por isso que eu sempre falo que quem controla o seu comportamento é o ambiente. Se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate, que gostam de hate, que acham legal da hate, toma muito cuidado, cara. Porque às vezes você, pra pertencer num grupo, começa a ter comportamentos que você nem reconhece. E aí eu vejo Não sei se eu respondi a sua pergunta, cara. Respondeu.